O recente conflito entre Israel e Irã tem provocado uma série de reações nas redes sociais, e essa semana quem se manifestou sobre isso foi o reverendo Augustus Nicodemos. Nicodemos fez uma fala muito forte a respeito disso e disse que Israel não é mais o povo de Deus. Para algumas pessoas, o que está acontecendo em Israel é cumprimento de profecias. Mas a posição escatológica que eu tenho, que é o amilenismo, não considera mais Israel como tendo ainda algum papel dentro da história da redenção. O que Deus tinha para fazer com os judeus e com a nação de Israel, ele já fez. Agora, o seu povo não é mais a nação de Israel, mas são todos aqueles, inclusive judeus, todos aqueles de todas as nações que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, eu não creio que esses acontecimentos recentes em Israel, eles tenham qualquer significado profético, porque o que havia de profecia a ser cumprida com relação a Israel, Deus já fez. E agora nós vivemos um tempo da igreja, o povo de Deus, o único povo de Deus, composto de pessoas de todas as nações que creem no Senhor Jesus. Mas não foi só a internet que reagiu à fala do reverendo Augusto de Nicodemos, não. O apóstolo Agenor Duque, líder da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, também se manifestou. Ele se posicionou duramente contrário às falas de Nicodemos. Mas antes da gente ver a fala do Agenor Duque, eu preciso lembrar você que essa semana nós também entrevistamos um professor de teologia com especialidade em escatologia, inclusive tem um baita livro sobre Apocalipse, e ele também fala a respeito disso. É uma terceira opinião a respeito desse assunto. A gente vai ver agora a fala do apóstolo Agenor e em seguida eu volto e mostro para vocês um trecho da minha conversa com o professor Harry, onde ele dá a sua opinião também a respeito dessa situação. Na minha opinião, uma das maiores covardias, se não a maior covardia de um ser humano, era querer tomar ascensão ou galgar em cima do sofrimento ou da desgraça dos outros. Quando existe uma guerra como essa que está acontecendo lá em Israel, e o coitado do povo do Irã, todo mundo sofre, mas as profecias estão se cumprindo. E eu vi um pastor, eu até vou colocar o vídeo dele falando, eu achei que o senhor foi muito antiético na sua fala, e eu estou falando para o senhor como um sionista, como um defensor de Israel. O senhor alega que Deus não tem palavra alguma, profecia alguma. O senhor tem a sua crença. E o senhor poderia ter se pronunciado a qualquer momento, em qualquer outra hora. Mas no meio em que pessoas estão morrendo, cidadãos estão morrendo, civis estão morrendo, o senhor diz que Deus não tem mais profecia para com Israel. Mas o que a Bíblia nos fala, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 9, nos diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, numa nuvem encobriu os olhos. A ascensão de Jesus, ele subindo. E estando ele com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, o senhor sabe, que eram anjos, apareceram, se puseram ao lado e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós ascendeu, virá desse mesmo modo como vocês estão vendo. Ele vai descer aqui. Daniel aponta a sua volta no Monte das Oliveiras, o terceiro templo, onde vai reinar o anticristo. Eu sei que o senhor acredita na predestinação. Aponta que será reconstruído onde está hoje a cúpula dourada. O milênio será em Israel. Armagedon será em Israel. No mesmo local que ele subiu, ele vai descer. O local da sua volta é o Monte das Oliveiras. O centro da batalha final, todos sabem, é o Vale do Armagedon. Zacarias 12 diz: e olharão para mim, a quem transpassaram. Não houve outro. Muitos se disseram Messias. Messias é Cristo. Machia. E chorarão como quem chora pela morte do seu unigênito. Isso não aconteceu ainda. As profecias apontam para Israel.
e é o relógio do mundo. E pessoas, amigos estão sofrendo. O governo milenar, Zacarias 12, o milênio será lá. Como o senhor pode dizer que Deus não tem mais? Paulo vai dizer isso. Não há separação entre judeus, gregos, escravos, mulheres ou livres. Não há separação. Nós somos um povo. Um povo em Cristo. Se sois de Cristo, sois filhos de Abraão. E graças a Deus, que Deus encobriu os olhos para que o evangelho chegasse até nós. Mas Filipenses 2,9 diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Achei uma falta de respeito muito pesada da sua parte dizer que Deus não tem mais profecia para com Israel. Até porque se Deus não tivesse mais profecia para com Israel, Jesus ia voltar no Juazeiro do Norte, em Manhattan, ou aqui no Brás, ou voltaria em Las Vegas. Todas as profecias à sua volta será no mundo das oliveiras. O milênio será em Israel. A batalha final, eu acho que você se equivocou. Principalmente porque existem, o senhor sabe, tanto quanto eu, que não há só judeus, há cristãos. E aquela terra é a terra da Bíblia. Se não houvesse promessa para com Israel, eu creio que nem o surgimento de 1948 teria se cumprido. Reveja seus conceitos, com todo respeito, o senhor é um homem de barba branca, é um homem que tem uma história, e eu acho que o senhor agiu de muita falta de compaixão, empatia para com o povo de Israel, que está passando um momento tão difícil nesse momento. E aí, você concorda com o apóstolo Agenor? Realmente, falar sobre esse assunto neste momento é muito delicado. Bom, como eu disse para vocês, eu entrevistei essa semana o professor Harry e ele também falou um pouco a respeito desse assunto. Vamos ver o que disse ele? O pastor Nicodemos é calvinista, certo? Eu já fui calvinista, já estudei as confissões de fé, confissão helvética, Westminster, Gaulesa, a segunda helvética, os documentos do Sínodo de Dort, as institutas, sistemáticas, François Turrentin, Luiz Berkoff. Então, modéstia à parte, eu entendo um pouco aí de calvinismo. Eu já fui, né, supra-lapsariano, inclusive, quando eu estava beirando o ocasionalismo cheunguiano, eu pulei fora. Mas vamos lá. O Nicodemos, ele, consequentemente, ele é amilenista. Certo? Eu sou pré-milenista histórico. Aliás, eu simpatizo com o pré-milenismo histórico. É bom saber diferenciar. Nós temos o pré-milenismo dispensacionalista, que é defendido aí pelos pré-tribulacionistas, que acreditam que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, e nós temos o pré-milenismo histórico, que é aquele defendido pelo pessoal da patrística. A patrística, os primeiros padres ali da igreja, nos primeiros séculos, ok? Então, dentro daquilo que o Nicodemos disse, ele está 50% correto, 50% errado. Mas como pode isso acontecer? É porque eu acredito que haverá um milênio, acredito que haverá um milênio literal, acredito que esse milênio será na Terra, ele já não tem essa visão. Agora, quando ele diz que o povo de Deus hoje é a igreja espiritual, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas, se eu não me engano, ele está correto. Hoje o povo de Deus é o judeu, é o grego, é o judeu e o gentil. Nós separamos judeus e gentil. Judeu, Israel, gentil, todo aquele que não é judeu é gentil. Então hoje o povo de Deus é composto por judeus e gentios. Todos aqueles que fazem parte da igreja fazem parte do povo de Deus. Aí nós temos a promessa de Cristo, que aquela geração não passaria. Os judeus, independente de estarem morando em Israel, aqui no quintal de casa, ali na Argentina, independente de onde eles estiverem morando, os judeus não serão exterminados, não serão dizimados antes de Jesus voltar. Impossível. Jesus garantiu isso. Agora, com relação a Israel, aí nós temos que partir para o Israel geográfico. Então, quando eu falo Israel é o relógio do mundo e a Turquia é o segundo, mas focando em Israel, quando eu falo Israel é o relógio do mundo, é o Israel geográfico. Portanto, você tem profecias. Armagedon, por exemplo, você tem que levar em conta o Vale de Meguido,
aquela planície de montes, a mais ou menos 90 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então você está falando de geografia. Você está falando de Jerusalém, você está falando de milhas de distância de Jerusalém, você está falando do Monte Megiddo, que era e ainda é um local geográfico, embora a geografia tenha mudado, a questão dos montes, dos morros, mas é um local geográfico. Então, hoje, o Israel de Deus, o povo de Deus, é a igreja, composta por judeus e gentios. O Israel, relógio do mundo, é o Israel geográfico. Não necessariamente os judeus, embora os judeus tenham essa profecia de que não serão dizimados até Jesus voltar. E claro que quando Jesus voltar, aí já não teremos judeus e gentios, teremos salvos e não salvos. Entendeu? Então, dá para dizer, então, com base no que você está falando aí, Harry, que independente do que o povo judeu fizer, ele vai ser salvo? É isso? De forma alguma. De forma alguma. Entre os judeus, existem salvos, que a Bíblia chama de remanescentes, e existem pessoas judeus que não serão salvos. O que eu estou querendo dizer é que, independente do que aconteça, os judeus não serão dizimados do planeta Terra. Entendi. Consequentemente, eu também posso afirmar que o Israel geográfico, de certa forma, está protegido. Porque os judeus estão no Israel geográfico. Não teria como destruir o Israel geográfico sem destruir os judeus. Como que você vai bombardear o Israel geográfico, fazer virar pó, sem ceifar a vida dos judeus que estão ali? Então, profeticamente, um, consequentemente, protege o outro. Mas se o povo de Israel, hoje, os judeus que estão no Israel geográfico, forem dispersos para o mundo, eles continuam com a promessa de que não serão dizimados. Podem sofrer baixas, você pode ver aí o Holocausto. Eles podem sofrer sérias baixas, mas eles não serão dizimados, porque os judeus não vão deixar de existir. Eles vão existir até Jesus voltar. Jesus garantiu isso. Essa geração não passará. Gueneá, essa raça não passará destruída, não será destruída. De modo que, repito, se todos os judeus saírem do Israel geográfico hoje, eles continuam com essa promessa sobre si, e o Israel geográfico, mesmo vazio, continua sendo o relógio do mundo. Porque muitos acontecimentos apocalípticos vão acontecer a partir do Israel geográfico. E aí pode ser que esteja sendo habitado por judeus e gentios, enfim. Mas aí já é algo que a gente ainda não pode falar. Bom, e aí, você fica do lado de quem? Nicodemos, Agenor Duque ou do professor Harry? Comenta aqui embaixo nos comentários, deixa a tua opinião a respeito de tudo isso que está acontecendo neste momento no mundo, né? Inclusive preocupando o planeta inteiro sobre o que pode sair a partir dali. Não saia sem deixar o teu like. Um grande abraço. Até mais.